voz, só por isso. Já tô, já passou por fora, só me por isso. Só me, eu vai passo, só que não é tudo, só me, eu vou ser mais que lá. Na vez, quando todo mundo traz, só me por isso. Alguém ficou pra trás, só me por isso. Só me, eu vai passo, só me, e vai de volta, só me, eu vai ser mais que lá. Eu vai ser mais que lá, eu vai ser mais que lá. Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão hoje? Eu espero que bem, né? Vocês viram aí a introdução do Sonic. Por que que eu falei? Por que que eu coloquei essa introdução? Né? Tem a ver, obviamente, com exercício físico, tem a ver, obviamente, com movimento, né? Como que o nosso corpo se movimenta, né? Tem a ver com velocidade, né? Tanto que Sonic é o mais veloz que há, como diz uma musiquinha que vocês acabaram de ver. Então, o tema de hoje vai ser sistema locomotor, ou seja, como que nós nos locomovemos, nos mexemos, né? Corremos, andamos de bicicleta, caminhamos, temos reflexo, né? Usamos as nossas mãos para escrever, por exemplo, né? Para digitar no computador, ou usar o celular, ou, deixa eu pensar, carregar alguma coisa, né? Fazer força para levantar algo, né? Como que o nosso sistema locomotor funciona. E para falar sobre isso, nós temos que falar sobre os órgãos que fazem parte do sistema locomotor. E o sistema... Opa, não vou cortar, porque era trabalho. O sistema locomotor, ele é formado por essas estruturas que vocês veem aí na tela, aqui do meu lado esquerdo, que é o seguinte, né? Isso aqui é o corpo humano. Peraí. Agora apareceu certinho. Isso aqui é o corpo humano de um rapaz, né? E se você tirar o tecido adiposo e a pele, né, do corpo de uma pessoa, você vai ver os músculos dessa pessoa, né? Nós temos toda a musculatura aqui, que, pelo menos aqui está aparente aqui, né? É a musculatura voluntária, aquela que nós conseguimos mexer, movimentar. Movimentar o quê? O que serve essa musculatura? Essa musculatura, gente, já está ligada aos ossos do nosso corpo. E esses ossos, né, esse esqueleto aqui, muito doido, ele é como se fosse a base, né, do nosso corpo, é o que dá realmente a estrutura, é o que realmente mantém tudo no lugar. E a esses ossos está ligado os músculos que se contraem ou se estendem, fazendo com que esses ossos sejam empurrados ou puxados. E eu vou explicar para vocês com essa imagem aqui. Vamos ver aqui. Isso, essa imagem aqui é muito doida. Ctrl mais. Aí, ó. Essa imagem aqui, com essa imagem nós conseguimos perceber, entender como que funciona a contração muscular, né? Usando como exemplo dois músculos. Nós temos o músculo do bíceps, tá? Que está ligado aqui, nessa região do ombro, que a gente chama de cintura escapular, tá? Tá ligado aqui na região do ombro, né? Esse osso aqui, ele é o húmero. E esses dois ossinhos que nós encontramos aqui embaixo se chamam, respectivamente, rádio e ulna. Bom, o bíceps ele tem esse nome porque ele é formado por dois ventres musculares, a gente chama, né? Ele é tipo um músculo dividido em dois, né? Ele tem uma região, tem duas regiões, tá vendo? Ele tem dois tendões aqui ligados ao ombro, né? Bi de dois, bíceps, né? E quando alguém fala assim, faz o muque, né? E você faz esse movimento aqui, você faz essa posição aqui para mostrar o seu bíceps e o quão forte você é, né? O que vai acontecer? O seu bíceps ele vai puxar os ossos do antebraço. O que é o antebraço? Essa região aqui, né? Do cotovelo até o seu punho. Essa região aqui, ó. Olha aqui minha setinha. Olha aqui, ó, minha setinha aqui, ó. Né? Região do punho. O que vai acontecer então? O seu bíceps ele vai contrair, ou seja, ele vai encurtar. E quando ele encurta, é a mesma coisa quando você puxa uma corda, né?
ele vai puxar o seu antebraço, fazendo esse movimento aqui. Agora, se você quiser fazer o contrário, imagina, né? Você tem uma corda ou algo do tipo, você quer fazer isso, né? Você quer empurrar, você quer esticar o seu braço. O que você vai fazer? Você vai usar este músculo aqui, que é o tríceps. Olha aqui na tela de vocês, o tríceps. Tríceps, tri vem de 3, né? Quer dizer que o tríceps ele tem 3 ventres musculares, tá? E ele fica, então, na parte de baixo do seu braço. Né? A parte de cima é o bíceps e a de baixo é o tríceps. E eles são antagonistas. O que significa isso? Enquanto o bíceps faz força, encurta, né? E eleva o seu antebraço, né? Faz com que seu antebraço, que é essa regiãozinha aqui, fique mais próxima do ombro e você então consiga dobrar o cotovelo, esse músculo faz força para você esticar o cotovelo. Enquanto um encurta, o outro estica. Toda a musculatura do nosso corpo, eles trabalham no sentido de antagonismo, ou seja, um grupo muscular faz o contrário do que o outro grupo faz, sacou? Porque assim você consegue controlar os seus movimentos, controlar a sua posição. Não adianta você ter um músculo só que faz uma coisa só, porque depois você não consegue desfazer, entendeu? Tipo, imagina você contrair o seu, ou você dobrar o seu cotovelo e não ter um músculo que faz o contrário, que faz esticar seu cotovelo, não adianta nada, né? Então, é necessário, é importantíssimo para o funcionamento do nosso organismo, ou para o funcionamento dos nossos movimentos, né? Que haja um músculo que faça uma coisa e o outro que faça outra completamente diferente, ou o contrário daquilo, né? O maior exemplo que eu uso aí para explicar esse assunto, que a galera usa para trabalhar esse assunto, é esse exemplo aqui do bíceps, que é essa regiãozinha aqui, e o tríceps, que é esse músculo aqui, tá? Bíceps e tríceps. Beleza? Então eu espero que tenha ficado claro. Obviamente, tudo que eu falo aqui no YouTube, eu falo rapidão aí nas aulas Zoom para ver se vocês entenderam o conceito, tá bom? Então, o sistema locomotor, ele é formado, então, basicamente por 2 sistemas. O sistema muscular, que é esse daqui, são os músculos, né? Ligados por meio de tendões ao sistema esquelético, que é o esqueleto, são os ossos. Então, sistema locomotor, sistema muscular, mais sistema esquelético. Tá? E nas aulas 1, então, eu vou fazer também um resuminho de tudo isso para vocês anotarem e terem isso no caderno de vocês, que é importante, tá bom? Mentira! Não, eu não ia deixar para depois. Porque se eu deixasse para depois, eu ia esquecer. Então, já estou fazendo aqui, enquanto eu explico, já coloco aí na tela para vocês o que eu vou colocar na lousa para vocês, por favor, deixarem anotados aí no cadernículo de vocês. Obviamente nós estamos distantes, então a responsabilidade de ter isso como material, né, para estudar para as provas e ter o próprio conhecimento, né, como diz o ET Bilu, de vocês, né? Basicamente, o sistema locomotor, será que vai aparecer meu mouse? Eu acho que assim aparece. O sistema locomotor, ele é formado, né, por músculos voluntários, ou seja, aqueles músculos que nós controlamos, né, o seu movimento. Então, até coloquei aqui um parênteses bem grande, bem pequenininho, né? Tem gente que chama de parênteses. Não, isso aqui não é parênteses, isso aqui é parênteses, tá? Então, os músculos voluntários nós os comandamos de forma consciente, e também os ossos, o esqueleto, que não é só o vilão do He-Man, tá bom? O esqueleto, além de querer conquistar o castelo de Grayskull, né? Ele também é um conjunto de ossos no nosso corpo. Então, beleza. Sistema locomotor é isso daqui. Ixi, tô gaguejando demais, hein? Vou cortar essa parte. Destravei. E o esqueleto, ele não serve apenas para serem puxados e empurrados pelos músculos para a gente realizar nossos movimentos no dia a dia. Coisas simples no dia a dia, como simplesmente andar, né? Como simplesmente levantar da cama,
colocar a mochila nas costas, escrever, tudo isso, né? Não serve só para isso. Os músculos, ou desculpa, os ossos, eles também têm uma função de proteção. Por exemplo, nós temos isso daqui, ó, nós temos essa aqui, peraí, zoom, 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 aqui, zoom, 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 mais um zoom out aqui, ô caramba, tá difícil, hein? Aí, agora sim. Os nossos ossos, eles não têm só essa função, né, de movimento. Ele tem a função também, alguns têm a função de proteção, como, por exemplo, a caixa torácica, ou gradil torácico, ou gradil costal também. Tanto faz. A gente costuma chamar de caixa torácica, que é o quê? São as costelas. Se você esticar assim o seu corpo, né, e passar a mãozinha aqui, vocês vão perceber que tem vários ossinhos que a gente chama de costelas. As costelas, ela tem uma função muito importante, que é proteger os órgãos que ficam aqui dentro. Quais são esses órgãos? São 2, ou melhor, 3, se a gente pensar em unidades, né? Que são os 2 pulmões e o coração. Fica debaixo das costelas, né? As costelas protegem, e também as costelas protegem alguns órgãos, como mais ou menos aí 2/3 do fígado no lado direito. Onde eu estou mostrando aqui, apesar de a gente de parecer lado esquerdo, é lado direito, porque a gente está vendo uma pessoa de frente, né? Se a gente olhar de costas, né? Ó, esse aqui é o meu lado direito, esse é o meu lado esquerdo. Olha o meu lado direito aqui, ó. Vou voltar. Aqui, lado direito, né? Apesar de não parecer. Não, mas na verdade vai confundir tudo, porque na gravação isso daqui fica tudo invertido, tá? Fica tudo espelhado, tá bom? Então o que vocês estão vendo aqui é o lado direito de vocês, tá? E se eu fizer isso, vocês vão perceber, vamos fingir que não está espelhado, tá? Isso daqui é meu braço esquerdo, tá bom? Braço esquerdo. Quando eu faço isso, vai aparecer direito, né? Vai aparecer direito porque vocês estão olhando de frente para mim. Beleza? Eu acho que eu fui claro. Mas aí nas aulas 1 a gente vai falar também sobre isso, sobre esquerdo e direito também. Vou falar um monte de coisa nas aulas 1, hein? Vocês perceberam. Então, exemplo aí das costelas, né? Função das costelas, além de permitir, né, de ter uma certa mobilidade para o pulmão, para os pulmões se encherem de ar, né? Por isso que a gente tem o tal do diafragma, que é um músculo semi-voluntário, digamos assim. Esses músculos aqui que são os músculos intercostais, tá? Que vão servir para puxar as costelas para cima, né? E permitir que os pulmões se encham de ar. Beleza? Por isso que as costelas se mexem. Senão não ia ter como o pulmão inflar e murchar, né, durante a respiração. Então, além das costelas, nós temos o glorioso crânio. Tá? O crânio é também um exemplo de vários ossos que ficam juntinhos e tem a função de proteger o encéfalo. Lembrando na aula anterior, nas aulas 1, que o encéfalo é formado por cérebro, cerebelo e bulbo, né? Me falaram assim, professor, o cerebelo será que é o cérebro com cabelo, né? Pessoa careca não tem cerebelo? Não. Cerebelo tem esse nome, mas não tem nada a ver com cabelo, tá bom? Cerebelo é uma região daqui de trás do crânio, né? Onde termina esse último ossinho do crânio aqui é onde a gente encontra mais ou menos o cerebelo, que tem a função aí de equilíbrio, tá? Ele que dá a nossa capacidade, a nossa habilidade em manter o equilíbrio, né? Então, quando a gente está em pé, a gente consegue se equilibrar por causa dele. A gente, por exemplo, eu posso fechar o olho e fazer isso com o braço, que eu sei que meu braço está erguido. Eu não preciso olhar para ele para ver que ele está levantado, né? Eu sei que ele está levantado porque o cerebelo me informa de como está o meu corpo, qual é a posição do meu corpo no espaço, sacou? Então, eu tenho uma noção, um sentido, que seria saber como que está cada pedaço do meu corpo, tá? Cada órgão, ou cada junta, cada articulação, né? Como que elas estão em relação ao espaço. Né? Eu posso fechar e abrir minha mão sem olhar para elas, né? E saber que eu estou fazendo esse movimento.
tá bom? Quem dá isso, quem dá esse suporte é o cerebelo. Então, o crânio, ele vai servir para proteger, né? É a cachola que protege o meu encéfalo, meu cérebro, meu cerebelo e meu bulbo. Como que isso acontece, né? Aqui nós temos no crânio, o crânio, né, ele é formado por ossos, e embaixo desses ossos aqui nós temos 3 camadas que nós chamamos de meninges. São como se fossem membranas, são camadas, né? São como se fossem embrulhos. E entre elas tem água. Água não, um líquido aquoso chamado líquido cefalorraquidiano ou líquor, que é muito mais fácil falar líquor, né? O líquor, ele é um líquido, tá? Meio viscoso, meio gelatinoso, assim, meio slime, tá ligado? Mas um pouquinho mais aquoso, né? Um pouquinho mais líquido, que serve como se fosse um airbag. Ou seja, quando a gente recebe um choque, essas membranas com esse líquido, então, absorvem esse impacto, né? E isso permite uma proteção bem eficiente aí do encéfalo. Beleza? Então, função dos ossos não é só de movimento, mas também proteção de órgãos sensíveis, né? No caso das costelas aí, nós temos a proteção dos pulmões, do coração e também parte do fígado, e no caso do crânio, né, proteção do encéfalo. Beleza? Continuando com a parada aí. Isso aí, galera. Então, vou usar aí um esquema que tem na página 290 da apostila 4 de Ciências de Vocês. 290, tá? Da apostila 4. Então, quanto aos ossos, nós temos 3 tipos de articulação. Basicamente, o que seria uma articulação? Segundo, né, de acordo com os ossos. Então, uma articulação, galera, é basicamente um local no qual 2 ou mais ossos se encontram. Simples assim. Então, essa articulação ela pode se movimentar ou não. Por exemplo, ela pode se movimentar, como por exemplo os ossos do joelho, né? Que tem a gente consegue dobrar e esticar o joelho, cotovelo, ombro, né? Punhos também nós conseguimos mexer, né? Os ossos dos dedos, as falanges, que são os ossos dos dedos, né? Dedos da mão, dedos do pé, enfim. Quadril também, né? O nosso quadril, a nossa bacia com o começo da coxa, né? Nós conseguimos mexer as nossas pernas, subir e descer nossas pernas, né? Enfim, são vários exemplos de articulações aí que podem se movimentar, que são as móveis. Elas podem ter uma movimentação limitada, como por exemplo os ossinhos que formam a coluna, então a gente consegue curvar e esticar nossa coluna, né? E articulações imóveis que não se movimentam, como por exemplo do crânio. Então, basicamente, a articulação é um local no qual esses ossos eles se encontram, é um encontro de ossos. Simples assim, tá? E a gente vai diferenciar essa articulação em móveis, como eu acabei de falar, né? Que são muito flexíveis, são articulações encontradas em vários locais do corpo, como, por exemplo, os exemplos que eu dei agora, né? Cotovelo, joelho, dedos dos pés, dedos das mãos, né? Articulações semimóveis são movimentos mais limitados, mais restritos, são movimentos mais curtos, né? Como, por exemplo, da coluna vertebral. Nós temos a coluna vertebral formada por vértebras, que são ossinhos, né? Que estão ligados aí e tem o acolchoamento, que é como se fosse, né? Como se fosse um amortecimento feito por discos, né? Por isso que fala hérnia de disco, né? Quando tem um esforço muito grande, esse disco aqui ele se desgasta ou parte dele acaba escapando do lugar, né? É a tal da hérnia, que causa muita dor também. Então, nós temos esses ossinhos da coluna vertebral que permite o movimento do pescoço, né? Aqui nós temos a coluna, o comecinho da coluna vertebral. Nós conseguimos curvar e esticar, né? E articulações imóveis, que são aquelas que os ossos estão soldados entre si, ou seja, eles estão grudados, não se mexem nem a pau. Como, por exemplo, os ossos do crânio. Não pode mexer esse osso do crânio. Por quê? A função do crânio não é de movimento. A função do crânio é do quê? Proteção. Proteção. Então, ele não se mexe. Os ossos da costela, eles se mexem por um único motivo, uma única razão. Nossos pulmões eles têm que encher
esvaziar. Eles têm que se encher e se esvaziar para que aconteça o fenômeno da respiração, né, da captação aí de gases importantes como o oxigênio, tá bom? Então, três tipos então de articulações: aquelas que se movimentam, que são móveis, aquelas que têm uma movimentação, mas não muito grande, né, é uma limitação, aí é uma movimentação limitada, que são as semimóveis, e articulações imóveis. Imóveis, e quer dizer não, né, não se mexem, imóveis. Vamos colocar isso no nosso resumex na lousa. Muito bem. Articulação dos ossos, então. Opa, peraí. Eita. Agora ficou bom. Pronto. Articulação dos ossos, então, nós temos basicamente três tipos, né? As móveis, cotovelo... Nossa, essas setas ficaram zoadas, né? Mas tudo bem, deixa assim. Articulação dos ossos, então, nós temos três. As móveis, né? Aquelas que se movimentam de forma bem ampla, né? Como, por exemplo, cotovelo, joelho. Podia até colocar quadril aqui, mas não coloquei. Cotovelo, joelho, dedos. Ou seja, todas as articulações que nós conseguimos mexer. Quando a gente fala de articulação, a gente lembra justamente delas, né? Mas não é só elas que existem, não são só elas que existem. As semimóveis, por exemplo, os ossinhos da coluna vertebral, né? Que faz com que a nossa coluna tenha movimento, mesmo que limitado. E as articulações imóveis, que são aquelas que formam órgãos ou estruturas que servem para proteger. Por exemplo, os ossos que formam o crânio, já que o crânio ele tem que estar bem duro, bem rígido, para proteger o nosso encéfalo, a nossa cachola. Muito bem. Então, não se esqueçam disso, né? Não se esqueçam desses tipos de articulação, muito importante. E nós temos aí um textinho, né, na página 291, sobre por que trememos quando por que trememos quando estamos com frio. Vou explicar para vocês. Eu não vou ler o texto, vocês podem ler, obviamente, mas eu gosto de explicar com a fala, não lendo textos e deixando textos para vocês lerem, tá bom? Eu gosto de discutir as ideias com vocês. E aqui tem um desenho, né? Eu adoro... Nos cortes eu volto sempre dando esse gritinho, é muito bom, eu tô acostumado a fazer isso agora. Nós temos um desenho aqui da Barbie, né? Parece a Barbie aqui, loirinha de olhos azuis, com frio, né? Toda com casacos, né? E com muito frio. E por que a gente treme quando a gente está com frio, né? Vamos pensar o seguinte, o que está tremendo? O que está tremendo são os músculos voluntários, ou seja, aqueles que a gente consegue mexer, né? E mesmo assim, de forma involuntária, sem que a gente queira, quando a gente está com frio, eles começam a tremer, ou seja, eles começam a contrair e relaxar sem que a gente queira. Por que isso acontece? Porque o músculo, né, ele contrai e relaxa para a gente fazer o movimento, mas percebe, quando a gente corre, quando a gente levanta algo muito pesado, ou quando a gente pratica atividade física, quando a gente joga bola, quando a gente joga vôlei, sei lá, quando a gente joga basquete, né, quando a gente tem que carregar algo de um lugar para o outro, a gente acaba suando ou sentindo calor, não é? Tanto que na educação física todo mundo sua. Por que isso acontece, né? Por que a gente sente calor? Por que a gente produz energia na forma de calor quando a gente faz exercício físico? Isso acontece porque os nossos músculos, para contrair e para relaxar, deixa eu ver se eu tenho esse esqueminha aqui ainda, peraí. Para contrair e para relaxar aqui, para contrair e para relaxar, a gente tem que usar energia para isso, né? Nós usamos energia que vem da onde? Que vem da nossa alimentação, dos nossos alimentos, né? Para fazer esses movimentos aqui a gente tem que gastar energia. Só que parte dessa energia ela é perdida não na forma de movimento, mas ela é perdida na forma de produção de calor. Então nosso corpo, né, nossos músculos, eles se aquecem. É como se fosse um motor funcionando, né? Parte do motor, ou parte da energia produzida pela queima do combustível, né, é gerada calor. Mesmo que a gente não queira, né, é impossível a gente queimar combustível e não produzir calor, né?
Da mesma forma que no músculo. Os músculos eles acabam funcionando, contraindo e relaxando para a gente fazer algum movimento, só que parte dessa energia é gasta, ou é perdida, ou é dissipada na forma de calor. Só que o corpo, entre aspas, muitas aspas, sabendo disso, né, ele usa essa produção de calor também, involuntário, para produzir calor quando nós estamos a uma temperatura muito baixa, em um ambiente que a temperatura está muito baixa, né? Por isso que a querida Barbie aqui, ela está tremendo de frio, né? Por quê? Porque quando a gente está tremendo de frio, a gente começa a tremer de frio, o que acontece? Nossos músculos se contraem. E quando eles se contraem, né? Eles ficam contraindo e relaxando, eles vão produzindo... E ficam produzindo o quê? Ficam produzindo calor. E aí, quando isso acontece, a gente consegue se aquecer usando a própria maquinaria do músculo. Sacou? Então, a gente treme de frio porque nossos músculos produzem calor quando se contraem. Simples assim. Acho que eu repeti muita coisa, né? Mas enfim, eu sou assim. Quando eu vou explicar alguma coisa, eu repito de várias formas a mesma coisa todas as vezes, achando que não ficou claro, entendeu? Então, perdoa o tio aí quanto a isso. Continuando com esse assunto. E muitos animais usam os músculos, ou melhor, todos os animais usam os músculos, né? Para se locomover, para se movimentar, para fazer suas atividades diárias, para caçar, para se alimentar, para procurar abrigo, para tudo, né? Inclusive o animal Homo sapiens, né? O ser humano. Olha só esse rapaz aqui, bem no estilo, na estica, né? Então, esse rapaz aqui, agora sim está aparecendo meu mouse. Esse rapaz aqui, ele está usando o seu sistema locomotor, né? Os músculos das suas pernas, por exemplo, para se movimentar. Até os músculos do seu braço para colocar a mãozinha no bolso e os músculos da face para sorrir, né? Para dar um sorrisinho colgate e mostrar os seus dentes brancos. Então, inclusive esse filhotinho, ó, que bonitinho, esse filhotinho de urso polar e esse chimpanzé. Nossa, gente, só de olhar o chimpanzé já dá medo, né, cara? Porque ele é muito forte. Dá uma olhada nesses braços aqui. Um chimpanzé, apesar de ser menor do que um ser humano adulto, né, ele tem a força de aproximadamente aí, três homens adultos e fortes, tá? Então o chimpanzé ele é muito forte e agressivo. Tomem cuidado com ele. Então, existem várias formas de se locomover. A gente vai ver algumas delas. Que é a primeira aí, que é a marcha. A marcha, gente, é o ato de andar. Sabe quando vocês estão caminhando? Igual esse cara está caminhando aqui. E esse ursinho também. E esse chimpanzé também. É basicamente a forma que esses animais têm de se locomover com 2 pés. Com 2 membros apenas. O chimpanzé, quando ele quer correr, quando ele quer andar bem rápido, ele usa somente os pés para isso. Ele consegue, não por muito tempo, mas ele consegue usar somente os membros inferiores para correr. Enquanto que os braços, né, ele pode usar, por exemplo, para manusear objetos enquanto ele anda. Certo? E nós, seres humanos, nós praticamente nunca, na verdade nunca, usamos as nossas mãos para nos locomover, somente os pés. Por isso a marcha é algo que acontece sempre com o ser humano, né? Então, basicamente a marcha é andar somente com os pés no solo, somente com 2 membros, tá bom? Vocês já viram o urso também? Eles conseguem manusear alguns objetos e eles usam somente os pés. Eles conseguem ficar eretos, ou seja, com o tronco para cima, né? Em pé 100%, assim como o ser humano. Temos a marcha, que é quando você anda e você usa os membros inferiores. E além disso, tá? Você nunca tira os 2 pés do chão. Quando você está andando, você percebe que pelo menos um pé está no chão, né? Você está andando, um pé está no chão. Você só vai tirar esse pé do chão quando o outro pé entrar em contato com o chão, né? Então o pé está aqui, aí você vai colocar outro pé, aí sim você vai colocar esse, você vai levantar esse, né? Aí quando você só vai tirar esse do chão quando esse entrar em contato com o chão, aí você levanta esse, aí você faz isso, né? Sempre vai ter um pé em contato com o chão. Essa é a marcha.
Já na corrida, né, isso a gente consegue ver em animais como cavalos, como os cachorros, olha que bonitinho, cachorrinho, e gatos também, né? Eles só apoiam, né? Na verdade, na corrida, eles apoiam somente os dedos no solo. A gente chama esses animais de animais ungulados, ou seja, tá vendo toda essa pata aqui do cavalo? Calma aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Bom, resolvi pegar essa imagem para explicar melhor para vocês. Bom, basicamente, os animais que praticam a corrida são aqueles aqui, por exemplo, é um cachorro, um canídeo, né? Pode ser um lobo também, uma raposa, né? Vocês percebem que esses dois aqui, eles usam as pontas, né? Na verdade, eles usam, no caso aqui do lobo, a palma da mão deles para correr. Eles usam a palma inteira da mão no chão para correr, né? Enquanto que o cavalo ele desenvolveu, né, por meio de adaptações aí e processos evolutivos, né, a pata dele se transformou em um único dedo. O dedo do meio, exatamente. Isso aqui, gente, eu não estou xingando vocês ou sendo mal educado. Eu só estou mostrando o dedo no qual o cavalo utiliza para correr. Todos os outros dedos do cavalo, eles ficaram vestigiais, ou seja, eles foram sumindo, encurtando, até que sumiram e sobrou somente esse aqui, exatamente. Então o cavalo ele anda desse jeito. Só que esse dedo aqui, obviamente, o nosso é muito fraquinho, né? Muito fininho, fraquinho. O dedo deles é muito forte. Então o dedo deles ele se desenvolveu tanto, ficou tão forte que se transformou no casco, né? Na verdade, toda essa região azul aqui, dá para ver a seta? Não, não dá. Aqui. Toda essa região azul aqui que está a minha lupinha aqui, ó, o meu mousezinho, né? Desculpa. Toda essa região amarela aqui, que está em amarelo, é o dedo médio do cavalo, que ficou muito forte e resistente. Enquanto que a região azul, é a unha do cavalo, que se transforma na sua unhazinha pequenininha assim, ó. Na verdade, do cavalo é o casco dele. E esses animais, então, que usam, como, por exemplo, os cachorros e os gatos, que usam a palma da mão inteira para andar, percebe que o pomponzinho, né, do cachorro e do gato são referentes aí à nossa palma da mão, né? Enquanto eles andam assim, né, eles andam com as palmas das mãos, o cavalo usa somente esse dedinho aqui, né, para andar, né, como está aqui no esquema. Todos esses dois exemplos aí são exemplos de animais que se locomovem na forma de corrida, tá? Eles correm, eles usam a corrida. Diferente da gente que usa a marcha, eles usam a corrida para se locomover, tá bom? Então, o outro jeito, né? O próximo jeito aí de se locomover é o tal do salto. Vou mostrar para vocês. Bom, galera, o salto ele é encontrado nos anfíbios, principalmente aí os anuros. Quais são os anuros? São os anfíbios sem rabo. Quais são eles? Sapo, perereca e rã, tá bom? São esses três aí. A gente percebe, se a gente olhar um sapinho de cima, né, a gente percebe que ele tem os membros de trás em forma de Z. Parece que estão sempre agachadinhos. Olha só, né? Parece que estão sempre agachadinhos, prontos para quê? Para saltar. Eles não usam as pernas, né? Eles não se movimentam como se fosse uma corrida ou uma marcha, como a gente viu nos animais anteriores, né? Eles só se movimentam saltando. Eles só movimentam... Opa! Olha o filme, irmão! Eles só se movimentam saltando, tá bom? Então, o salto também é uma outra forma de se locomover. E vamos juntar aí os dois, né? E falar do rastejamento. O jacaré, por exemplo, jacaré, crocodilo, parece que vai comer a cobra, né? Mas não é. Esses aqui são duas duas imagens diferentes que foram coladas aqui, foram, né, colocadas dessa forma. Mas o jacaré, o crocodilo, o gavial, né? Enfim, não é gavião, é gavial. Procurem aí gavial depois no Google. Vocês vão ver que é um
um animal, né, parente aí do jacaré e do crocodilo, que tem esse focinho aqui bem comprido e fino, assim, ó, bem compridão e fino, tá? Esse é o gavial. Bom, eles nunca saem, eles nunca tiram, né, o peitoral e a região do abdômen, né, toda essa parte aqui de baixo, a barriga deles, do chão. Eles se rastejam. Por quê? Vocês percebem que os braços e pernas deles, eles ficam para o lado, assim. Eles não fazem esse movimento igual a gente costuma fazer, né? Esse movimento aqui de fechar. O braço dele está sempre assim. Então ele só consegue fazer isso, ó, que eu estou fazendo. Com a perninha também. A perninha é assim também, ó, abertinha. Ele consegue fazer isso. Então eles só se rastejam. E, obviamente, as serpentes, né, as cobras, elas não têm membros. Então o único jeito dela conseguir se movimentar é ter uma musculatura do corpo, né, uma musculatura que envolve seu corpo inteiro muito forte, tá bom? Muito forte. Então elas obviamente por não ter braços e pernas, claro, né, elas rastejam. Quem faz o rastejamento então são os jacarés, crocodilos e gaviais e também as serpentes, tá? Desse grupo aqui, né, jacaré, crocodilo e gavial, a gente chama de crocodiliformes, tá? E esse daqui a gente chama de serpentes. São os dois grupos que se rastejam. E também tem uma outra forma de locomoção, né, que é a locomoção no ar. Nós temos aí animais que conseguem voar, como por exemplo os resquícios de dinossauros. Ah, dinossauro foi extinto? Pois é, sobrou. Que dinossauro que sobrou? As aves. As aves são os dinossauros da era contemporânea aí do a nossa era aí cenozoica, tá bom? Então, os pássaros ou os animais que conseguem voar, né? Morcegos também, vou falar um pouquinho sobre os morcegos, eles têm pulmões com sacos aéreos e uma traqueia também que se enche de ar. Por quê? Lembrando da densidade, né? Imagina, você está nadando, você não consegue ir para o fundo da água, ou do fundo do rio, ou para o fundo da piscina, se os seus pulmões estiverem cheios de ar. Por quê? Quanto mais ar você coloca no seu corpo, menor vai ser a sua densidade, né? Assim como uma bexiga cheia de água, uma bexiga cheia de ar, né? Uma bexiga cheia de água, ela vai ser mais pesada. O ar, né? Assim como o isopor, que é bem levinho, a gente percebe que a densidade dele é bem pequena, né? O ar, ele vai, quando ele é inserido em um objeto ou em um corpo sólido, né? Ele vai diminuir a sua densidade. O que acontece aqui com o corpo de uma ave. Além disso, né, quando ela se enche de ar através desses sacos aéreos, ela consegue também, além de fazer isso, ela tem ossos que a gente chama de ossos pneumáticos, tá? Vocês não falam pneu, tá? Vocês falam pneu. Pneu é o certo. Pneu. Pneumologista. Mas eu não vou falar desse jeito, tá? Eu vou falar pneumáticos, ossos pneumáticos. Vocês são, o que significa pneumático? Tudo começa com pneu, pneu tem a ver com água não, desculpa. Tem a ver com ar, tá bom? Por exemplo, o pneu do carro ele é cheio de ar, né? Pneumologista, ele cuida dos pulmões. O que o pulmão faz? Ele se enche e se esvazia de ar, né? Então, os ossos pneumáticos são esses ossos cheios de buracos. Ah, professor, a ave tem osteoporose? Não. As aves elas têm esses ossos assim com muitos buracos porque isso faz com que sua densidade diminua e ela seja bem grande, mas bem leves. E essa leveza permite que elas essa leveza faz com que elas voem, permitem voar, né? Imagina, né, um animal muito grande, por exemplo, uma pomba, né? Imagina um pombo lá desses de praça que transmite doença e tudo mais. Ele parece um frango, né? Ele é grandão, assim, é imenso. Como que ele consegue voar? Consegue voar porque ele tem os sacos aéreos aqui em cima, né? Eles têm os sacos aéreos associados aos seus pulmões e à sua traqueia. Então ele é cheio de ar, né? Cheio de ar, isso faz com que a sua densidade diminua. E além de estar cheio de ar em relação aos órgãos, os seus ossos, que são as partes que seriam as mais pesadas, né? No nosso corpo, o que tem de mais pesado são os ossos, né? Os ossos das aves são muito leves porque eles têm esses buracos cheios de ar. Simples assim. Beleza? Então, com isso, nós terminamos aí essa questão de locomoção. Mas, na verdade, a gente falou sobre locomoção em dois ambientes. Locomoção em ambientes secos, né?
na terra, como por exemplo aí os animais que praticam a marcha e a corrida. Nós falamos sobre a locomoção no ar, no caso das aves, né? E também nos morcegos, que o esquema é muito parecido, mas eu dei exemplo nas aves, tá? Aves e morcegos. O morcego não é ave, tá? O morcego é mamífero. E na próxima aula, então, que não vai dar tempo, nós estamos estourando os 40 minutos aí, já estouramos, na verdade. A gente vai falar sobre locomoção na água, tá? Como que os peixes e também os mamíferos marinhos, né? Como, por exemplo, os golfinhos, as baleias e as focas, e também os répteis marinhos, como, por exemplo, a tartaruga marinha, né? Como que eles fazem para se locomover na água. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de falar sobre isso. Eu adoro falar sobre zoologia, adoro falar sobre sistemas do corpo, né? Acho bem interessante. E é isso aí. Obrigado por ter acompanhado esses 40 minutos e todos os vídeos que vocês estão acompanhando. Acho que é muito importante esse retorno que vocês me dão, né? Sobre os vídeos. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Um beijo. Valeu.